vamos hoje encerrar aqui o nosso conteúdo teórico, né, da nossa disciplina de matemática discreta. Então nós vamos revisar um pouco sobre o que é probabilidades, né? Mas para falar sobre probabilidades, existem alguns tópicos interessantes que são preliminares para esse conteúdo. Então nós vamos querer lembrar com vocês, por exemplo, o que é um experimento aleatório, né? Bem, experimento aleatório nós classificamos com experimentos que, repetidos em condições idênticas, apresentam diferentes resultados. Um exemplo para a gente tentar lembrar disso são os lançamentos de um dado, né? Quando você lança um dado, o que a gente sabe é que pode ter diferentes resultados. O espaço amostral é quando você tem um experimento aleatório citado na questão, aí o espaço amostral passa a ser o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento. Então, quando você tem um lançamento de um dado, por exemplo, lancei o dado, pode sair o 1, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esse conjunto formado por todos os possíveis resultados, nós chamamos de espaço amostral. E a quantidade de elementos do espaço amostral, basta você contar a quantidade de elementos do conjunto, né? No caso do lançamento de um dado, são 6. Evento. Bem, agora nós temos o experimento aleatório e você tem o seu espaço amostral. O que passa a ser um evento? É um conjunto de resultados do experimento. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero saber, por exemplo, eu quero lançar um dado e eu quero que ocorra um número maior do que 3. Então, o evento desejado, ou seja, o possível resultado do seu experimento, só pode ser o 4, 5 ou 6. É lógico, pessoal, que às vezes a interseção entre o evento e o espaço amostral pode ser o conjunto vazio. Eu posso simplesmente dizer para vocês, no lançamento de um dado, eu quero que saia um número, o número 7. E não existe o número 7. Então, aí você vai ter que a interseção passa a ser vazio, né? Muito bem, então temos aí a imagem aí do lançamento de um dado, todos os possíveis resultados. Dando continuidade, nós precisamos fazer a definição do que é probabilidade. Na verdade, a probabilidade passa a ser uma razão entre o evento e o espaço amostral de um experimento. Como o evento é um subconjunto do conjunto do espaço amostral, isso quer dizer que a probabilidade sempre vai ser um número que está entre 0 e 1. Né? Um número entre 0 e 1. E nós vamos representá-lo, pessoal, da seguinte maneira. Você pega a divisão do nosso evento pelo nosso espaço amostral. É lógico que a probabilidade, a pessoa pode dizer, professor, eu posso dar o resultado na forma de porcentagem, mas também você pode dar o resultado na forma unitária, né? Então vai depender muito das alternativas ou da forma como você estiver trabalhando com os alunos de vocês. Nesse primeiro exemplo aí, ó, uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Então, qual é a probabilidade de observarmos pelo menos 2 caras? Ok, turma, nessa primeira questão, nesse primeiro exemplo, ele pede para a gente calcular a probabilidade de você lançar 3 moedas simultaneamente, né? Lembrando a vocês, simultaneamente é como se fosse sucessivamente, 1, 2, 3 vezes, né? E não as 3 ao mesmo tempo. Então, qual é a probabilidade de sair pelo menos 2 caras? Bem, vamos resolver essa questão, tem várias formas de a gente resolver. Como nós estamos vendo aqui apenas a definição, vamos fazer de uma forma bem simples, né? Para entender. Nós teremos 3 lançamentos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou chamar isso aqui de lançamento 1, lançamento 2 e lançamento 3. No lançamento 1, eu tenho 2 opções. Ou vai sair cara, ou vai sair coroa, né? Lembrando a vocês, por definição, a gente vai classificar C como K como cara e C como coroa.
Uma vez lançado a primeira moeda, agora vamos para a segunda moeda. Quando nós vamos agora para a segunda moeda, se no primeiro lançamento saiu cara, pode sair cara novamente ou pode sair coroa. Se tiver saído coroa no primeiro lançamento, existem duas possibilidades agora no segundo lançamento. É sair cara ou sair coroa. Vamos agora para o terceiro lançamento. Vamos supor que saiu cara e cara no primeiro e segundo lançamento. E agora tem duas possibilidades aqui, ó. Vamos ter duas possibilidades. Pode sair cara novamente ou pode sair coroa. Se tiver saído cara e coroa, também temos duas possibilidades para o terceiro lançamento. Pode sair cara ou pode sair coroa. Se tiver saído coroa no primeiro lançamento e cara no segundo, nós podemos ter mais duas possibilidades. Pode sair cara ou pode sair coroa. Se tiver saído coroa e coroa, agora nós também temos duas opções, duas possibilidades. Pode sair cara ou pode sair coroa. Aí, agora a gente vai observar o seguinte, ó. Quais são todas as possibilidades? Observe, pode sair cara, cara e cara. Cara, cara e cara. Pode sair cara, cara e coroa. Podemos ter cara, coroa e cara. Podemos ter cara, coroa e coroa. Podemos ter coroa, cara e cara. Podemos ter coroa, cara e coroa. Podemos ter coroa, coroa e cara. E podemos ter coroa, coroa e coroa. Pronto. São todas as possibilidades. Se você observar, nós temos 8 possibilidades ao total. Então, o nosso espaço amostral, né, que nós geralmente representamos aqui pela letra grega ômega, o espaço amostral, é igual a 8. Lembrando a vocês, isso aqui é o nosso número de elementos do espaço amostral. Pronto. Agora vamos para o número de elementos do nosso evento. Número de elementos do nosso evento. São os elementos aí do espaço amostral, né? Como eu quero que seja pelo menos duas caras, então pode ser duas caras ou três caras, né? Aí você vai observar, ó, eu tenho essa possibilidade, onde eu tenho três caras. Eu tenho essa possibilidade, duas caras e uma coroa. Eu tenho essa outra possibilidade, duas caras e uma coroa. E tenho essa outra possibilidade, duas caras e uma coroa. Todas as outras só vai possuir uma cara ou nenhuma cara. Então, quantos elementos tem o meu evento? 4 elementos. Por definição, o que é probabilidade? É a razão entre o número de elementos do nosso evento pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Então, isso aqui vai ser 4 dividido por 8, né? Nós podemos representar essa probabilidade como sendo 1/2 ou na forma percentual. 50%. Segundo exemplo, numa sala existem 6 casais. Entre essas 12 pessoas, 2 são selecionadas ao acaso. Letra A. Qual é a probabilidade de selecionarmos um homem e sua esposa? Letra B. Qual é a probabilidade de selecionarmos 2 mulheres? Muito bem. Nesse exemplo 2, veja como isso é interessante. Você tem numa sala 6 casais. Aí nós vamos escolher 2 pessoas ao acaso, 2 pessoas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de essas 2 pessoas que você escolher ao acaso ser um homem e sua esposa? Bem, pessoal, aqui é bem simples. Como são 6 casais,
Então, isso quer dizer que o nosso evento tem 6 possibilidades. Pode ser o primeiro casal, marido com sua esposa, o segundo casal, terceiro casal, quarto casal, quinto casal, sexto casal. Então, só existem 6 possibilidades do evento ocorrer. Agora, de quantas formas você pode escolher 2 pessoas? Aí você vai observar. Se são 6 casais, eu tenho 12 pessoas e quero escolher 2. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral, são todos os conjuntos possíveis, é uma combinação, né? De 12 e 2, porque não importa a ordem, né? Se eu escolher a pessoa A e B, eu mudar a posição com a pessoa B e A, não vai alterar a ordem, né? Vai ser o mesmo casal. Então, é uma questão de combinação. Uma combinação de 12 e 2, isso quer dizer que isso aqui vai ser 12 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 10 fatorial. Resolvendo essa continha aqui, vai dar 12 vezes 11, o 10 fatorial vai embora, né? Sobre 2 vezes 10 fatorial. Método papoca 10 fatorial com 10 fatorial, então sobra 66 possibilidades. Então, qual vai ser a nossa probabilidade? É o nosso evento 6 dividido por 66. Simplificando, isso aqui vai ser 1 dividido por 11. Na letra B, ele quer saber qual é a probabilidade de selecionarmos 2 mulheres. Agora, para selecionar 2 mulheres, você vai observar o seguinte. O nosso evento muda. Por quê? Porque você tem 6 mulheres. Então, de quantas formas pode escolher 2? É uma combinação de 6 em 2. Então, isso aqui vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Se nós resolvermos, o resultado vai dar 15. Então, existe 15 possibilidades de escolher 2 mulheres. De um total de quantas? De 66. Porque o espaço amostral continua o mesmo, não muda, né? Se eu tenho 12 para escolher 2, eu tenho 66 possibilidades. Então, quem vai ser a minha probabilidade? É o número de elementos do evento dividido pelo nosso espaço amostral. Dá para simplificar aqui por 3, né? Se nós simplificarmos por 3, vai ficar 5 sobre 22. Então, essa é a probabilidade. Dando continuidade aqui ao nosso assunto, agora nós vamos ter probabilidade da união de 2 eventos. Quando nós falamos da união de 2 eventos, podem ocorrer 2 casos, né? O primeiro, dado 2 conjuntos quaisquer, a interseção pode ser vazia. Então, a probabilidade de ocorrer a união entre A e B é a soma, né? A probabilidade de A com a probabilidade de B. Se a gente fosse representar num diagrama, seria basicamente assim, né? Você observa que eu tenho 2 conjuntos que não são dependentes um do outro. Então, a interseção é vazia. O caso 2 é quando a interseção dos 2 conjuntos A e B é diferente do vazio. Então, se a interseção é diferente do vazio, a probabilidade de A união B ocorrer vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção, né? Tem que lembrar disso, porque a interseção vai estar sendo contada 2 vezes aí, porque ela é diferente do vazio. Então, nesse diagrama tem como a gente observar como é que isso ocorre, né? Uma coisa interessante, pessoal, a gente está trabalhando com união e com interseção, né? Na parte da álgebra, na parte de interpretação de questões, de resolução de questões, a união no raciocínio lógico é o conectivo OU. E a interseção é o conectivo I. Então fiquem bem atentos a isso, né? A união B, a interseção B. Isso quer dizer que é A ou B e A e B, respectivamente. A união B é A ou B. A interseção B é A e B. Então fiquem atentos a isso na resolução de questões, né? Temos aqui um terceiro exemplo. Vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. De um lote de 200 peças, sendo 180 boas e 20 defeituosas,
10 peças são selecionadas ao acaso sem reposição. Qual é a probabilidade de 5 serem boas e, olha o conectivo I, 5 serem defeituosas? Pessoal, nós temos aqui um lote com 200 peças. Essas 200 peças, 180 são boas e 20 são defeituosas. O que é que está acontecendo? Eu quero tirar 10 peças. Qual é a probabilidade dessas 10 peças que nós tirarmos, 5 serem boas e 5 serem defeituosas? Então, primeiro, vamos definir quem é o nosso espaço amostral. Se nós formos definir quem é o nosso espaço amostral, você vai observar o seguinte, ó. Eu tenho 200 peças e quero selecionar 10. Então, você vai ter uma combinação de 200, 10 e 10. Como esse número é muito grande, não compensa nós resolvermos isso, né? O valor numérico, porque vai dar muito trabalho. Então, nós vamos deixar em função da nossa própria combinação. Agora, vamos para o nosso evento. O que é que diz o evento? O evento diz que tem que ser 5 boas e 5 defeituosas. Você está observando o conectivo I do raciocínio lógico? A interseção? Então, isso na matemática, na área da probabilidade, se traduz como se fosse uma multiplicação, né? Ou seja, eu vou calcular a quantidade de maneiras que eu posso selecionar 5 peças boas, multiplicar pela quantidade de maneiras que eu posso selecionar 5 peças defeituosas. Isso por causa do conectivo I. Se fosse o conectivo OU, seria uma soma. Então, vamos aqui para o nosso I. De quantas maneiras eu posso selecionar 5 peças boas? Eu tenho 180 peças boas, pessoal. Então, para selecionar 5, eu teria uma combinação de 180 tomado 5 a 5. E agora, de quantas maneiras eu posso selecionar 5 defeituosas? Eu tenho 20 peças defeituosas. Então, para selecionar 5, eu teria uma combinação de 20 tomada 5 a 5. O que diz a probabilidade? Que vai ser a divisão do nosso evento, combinação de 180 tomado 5 a 5, vezes a combinação de 20 e 5 tomados, dividido pela combinação de 200 tomado 5 a 5. O resultado dessa operação vai ser o resultado da nossa probabilidade. Vamos dar aqui continuidade, né? Nós temos agora a nossa probabilidade condicional. O que é uma probabilidade condicional? Bem, é a probabilidade de um evento A ocorrer sabendo que o evento B já ocorreu. Interessante isso, né? O evento A vai ocorrer sabendo que o B já ocorreu. A notação usual, pessoal, é isso aí, ó. Qual é a probabilidade de ocorrer o evento A sabendo que o B ocorreu? É a razão entre a probabilidade de A interseção B ocorrer dividido pela probabilidade de B, né, que já ocorreu. Um exemplo para a gente entender, vamos aqui, ó. Duas máquinas X e Y produzem a mesma peça, porém a produção de X é o dobro da produção de Y. A máquina X produz 85% de peças boas. Para a máquina Y, esse índice é de 90%. Escolhendo-se ao acaso uma peça do estoque, qual é a probabilidade de, letra A, ela ter sido fabricada por Y e ser defeituosa? B, ela ter sido fabricada pela máquina X, sabendo-se que ela é boa. Ok, pessoal, então vamos aqui para o nosso quarto e último exemplo, né? Nós temos aqui duas máquinas, máquinas X e Y. Aí ele diz que a produção da máquina X é o dobro da produção da máquina Y. Então, vamos representar isso da seguinte maneira. Ó. A produção da máquina X e eu tenho bem aqui a produção da máquina Y. Se a máquina Y produz K peças, então a máquina X produz 2K peças. Então, qual é a probabilidade de você tirar uma peça e ela ser da máquina X?
Vamos fazer aqui, ó. Se eu pegar todas as peças da máquina Y e todas as peças da máquina X, você vai obter K mais 2K. Isso aqui representa 100%, ou seja, 1, que é o total de peças que nós estamos trabalhando. Aí você observa que 3K é igual a 1, então K é 1/3. O que é que isso significa? Se o K é igual a 1/3, a probabilidade de você tirar uma peça e ela ser da máquina Y é 1/3. A probabilidade de você tirar uma peça e ela ser da máquina X é 2/3, porque é 2K. Então, para ficar melhor, vamos representar isso aqui da seguinte forma. Vamos organizar uma tabelinha. Ó, aqui eu vou ter as peças boas. Aqui nós vamos ter as peças defeituosas. Aqui eu tenho a máquina X. Aqui eu tenho a máquina Y. Bem, o enunciado diz que a máquina X produz 85% de peças boas e 15% de peças defeituosas. A máquina Y produz 90% de peças boas e 10% de peças defeituosas. Pronto, esses são dados. Agora, quando a gente fala da produção, bem, 2/3 é da máquina X e 1/3 é da máquina Y. Probabilidade de escolha da máquina, né? Então, o que é que diz a letra A? Vamos lá. O que é que diz a letra A? Qual é a probabilidade de ela ter sido fabricada por Y e ser defeituosa? Então, é como se eu tivesse aqui a probabilidade de eventos independentes, né? Como se fosse A interseção B. Ou seja, é a probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B. Então, o que é que nós temos? A probabilidade de A interseção B vai ser igual. O que é a probabilidade de A? É a probabilidade de ter sido a máquina Y. Qual é a probabilidade de você tirar uma peça e ela ser da máquina Y? É 1/3. Vezes. E além de ser da máquina Y, ela tem que ser defeituosa. Então, para ela ser defeituosa, eu tenho 10%, né? Simplificando, a resposta, no caso, seria 1/30. Agora vamos para a letra B. Então, qual é a probabilidade de ela ter sido fabricada para a máquina X sabendo que ela é boa? Então, aqui é uma probabilidade condicional. Qual é a probabilidade de A ocorrer sabendo que B já ocorreu? Então, quando a gente traz aqui para a nossa fórmula, probabilidade de A ocorrer sabendo que B já ocorreu é a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Agora, o que é a interseção B? É você tirar uma peça, ela ser da máquina X e ser boa. Para me tirar uma peça, aquela peça que eu tirei, qual é a probabilidade de ela ser da máquina X? 2/3. E ser boa. Qual é a probabilidade de ela ser da máquina X e ser boa? 85%. Pronto. Agora, você observa que o B já ocorreu. O que é o B que já ocorreu? A gente já sabe que ela é boa. Mas se a gente sabe que a peça que escolheu é boa, existem duas possibilidades. Ela pode ser boa fabricada pela máquina X ou ela pode ser boa fabricada pela máquina Y. Para ela ser boa fabricada pela máquina X, eu acabei de calcular aqui, ó. É 2/3 multiplicado por 85/100. Ou ela ser da máquina Y, que é 1/3, e ser boa, que é 90/100. Quanto é que vai dar essa probabilidade? Aqui eu vou ter 170/300 dividido 170 mais 90 dá 260/300.
Esse 300 vai embora, esse zero corta com esse zero. No final, eu vou ter uma probabilidade de 17 dividido por 26. O conteúdo de probabilidade, turma, é bem extenso. Aqui foi mesmo uma breve revisão com vocês, né? Existem as probabilidades binomiais, mais questões envolvendo conjuntos, são questões bem simples. Como a nossa videoaula não se estende muito, aí o material que eu postei para vocês da UBMEP traz vários exemplos, questões que já estão resolvidas, para vocês terem um estudo mais aprofundado, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo. Foi um grande prazer estar com vocês. E aí, fica um exercício para vocês praticarem aí durante essa semana. Então, até a nossa próxima aula.